Hoje, quando João Félix entra em campo, existe sempre uma sensação estranha no ar. Não porque ele seja um jogador comum, pelo contrário, talvez porque todos ainda consigam enxergar algo que já não aparece com a mesma frequência. Algo que existiu um dia e que parecia destinado a mudar o futebol europeu. É difícil acreditar que estamos falando da mesma pessoa, porque houve um tempo em que João Félix não era uma dúvida, era uma certeza. Em Lisboa, bastavam alguns minutos para entender por quê. A bola parecia procurá-lo. Os espaços pareciam surgir diante dele, e os jogos aconteciam num ritmo que só ele parecia enxergar. Enquanto outros jogadores corriam atrás da partida, João Félix jogava como alguém que já sabia o que aconteceria alguns segundos antes. E quanto mais ele jogava, mais impossível se tornava ignorá-lo. Os estádios acreditavam. Os torcedores acreditavam. Portugal acreditava. Pela primeira vez em muitos anos, o país olhava para um jovem jogador e enxergava algo familiar. A mesma esperança, o mesmo entusiasmo, a mesma sensação de estar diante de alguém especial. Talvez especial demais. Porque algumas promessas crescem lentamente, outras explodem. A de João Félix explodiu tão rápido que parecia impossível imaginar qualquer final diferente da grandeza. Os gols chegavam, os elogios chegavam, as comparações chegavam. E com elas, chegava também algo muito mais perigoso. Expectativa. Uma expectativa tão grande que em pouco tempo deixou de acompanhar o jogador. Passou a caminhar na frente dele. Enquanto João Félix ainda tentava descobrir quem era, o mundo já parecia ter decidido quem ele deveria se tornar. O próximo grande talento português, o futuro da seleção, a estrela que dominaria a próxima década do futebol europeu. E talvez tenha sido exatamente aí que a história começou. Não quando os gols apareceram, não quando os jornais começaram a falar sobre ele, mas quando um garoto passou a carregar um futuro inteiro nos ombros, porque algumas carreiras são construídas passo a passo. A de João Félix começou correndo. E, durante algum tempo, parecia que ninguém seria capaz de acompanhá-la. O topo começou a se afastar dele antes mesmo que alguém percebesse. Naquele momento, porém, ninguém via isso. O futebol europeu enxergava apenas um prodígio português que parecia ter surgido pronto para conquistar o mundo. Os vídeos dos seus gols circulavam por toda parte. Os elogios aumentavam a cada semana. E quanto mais as pessoas assistiam João Félix jogar, mais difícil se tornava acreditar que aquela história pudesse seguir qualquer caminho diferente do sucesso. Talvez por isso, a transferência para Madrid tenha parecido tão inevitável. Como se o futebol estivesse apenas acelerando um destino que já havia sido escolhido. O menino que encantava Lisboa agora pisaria num palco muito maior. Um palco onde os melhores jogadores do planeta eram transformados em estrelas globais. Mas alguns jogadores chegam a um novo clube carregando apenas talento. João Félix chegou carregando expectativas. E expectativas costumam pesar mais do que qualquer defesa adversária. Os primeiros meses passaram entre lampejos de genialidade e momentos de adaptação. Às vezes bastava um toque para lembrar porque toda a Europa falava sobre ele. Bastava um movimento entre linhas, um passe inesperado ou uma jogada improvisada para que a promessa reaparecesse diante de todos. Mas a promessa já não estava sozinha. Ao redor dela existiam números, manchetes, comparações e perguntas que cresciam cada vez mais rápido. Porque o futebol moderno não gosta de esperar. Quando um jovem recebe o rótulo de futuro craque, o mundo imediatamente começa a cobrar resultados de um jogador que ainda está tentando descobrir quem será. Enquanto isso, algo quase invisível começava a acontecer. O futebol que havia tornado João Félix especial era feito de liberdade. Era um futebol de instinto, imaginação e espontaneidade. Mas quanto maior se tornava o palco, menor parecia o espaço para errar. E quando um jogador começa a pensar demais, aquilo que antes acontecia naturalmente passa a exigir esforço. Ninguém percebe essas mudanças no início. Elas não aparecem em uma única partida. Não aparecem em uma única temporada. Elas surgem lentamente, escondidas entre expectativas cada vez maiores e uma realidade que raramente corresponde aos sonhos criados ao redor de um jovem talento. Foi assim que os anos começaram a avançar. E junto com eles avançava uma sensação estranha. A sensação de que o garoto que deveria dominar a Europa continuava sendo procurado por todos, inclusive por ele mesmo. A sensação de que o garoto que deveria dominar a Europa continuava sendo procurado por todos, inclusive por ele mesmo. E talvez essa tenha sido a parte mais cruel de toda a história. Porque o talento nunca desapareceu. Ele ainda aparecia de vez em quando, quase como uma lembrança de quem João Félix havia sido. Um passe improvável, um movimento elegante, um lance capaz de fazer os torcedores se levantarem da cadeira. Por alguns segundos, o tempo parecia voltar atrás. Por alguns segundos, o menino do Benfica reaparecia. Mas os segundos passavam. E as dúvidas permaneciam. Enquanto outros jovens talentos começavam a explodir pelo continente, João Félix parecia preso entre duas versões de si mesmo. Havia o jogador que o mundo lembrava, e havia o jogador que o mundo estava vendo. A distância entre os dois ficava maior a cada temporada. Então começaram as mudanças. Novos clubes, novas cidades,
novos treinadores, novas promessas de recomeço. E toda vez parecia fazer sentido. Toda vez surgia a sensação de que aquele seria finalmente o lugar certo, o ambiente certo, o sistema certo, a oportunidade que faltava para recolocar sua carreira na trajetória que todos imaginaram anos antes. Mas a história continuava voltando ao mesmo ponto, porque quanto mais o tempo passava, menos as pessoas falavam sobre aquilo que João Félix fazia em campo. Falavam sobre aquilo que ele deveria estar fazendo. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. A primeira fala da realidade. A segunda fala da expectativa. Durante anos, João Félix viveu cercado pela segunda. Talvez por isso sua trajetória provoque uma sensação tão diferente de outras histórias de fracasso. Porque ninguém olha para ele e vê falta de talento. Ninguém assiste aos seus melhores momentos e pensa que ele não tinha qualidade suficiente para chegar ao topo. Pelo contrário, é justamente o talento que torna tudo mais difícil de entender. Porque o futebol costuma ser simples quando um jogador não é bom o bastante, mas se torna fascinante quando alguém parece bom demais para estar onde está. E foi exatamente aí que João Félix se transformou numa das maiores incógnitas da sua geração. Não porque falhou completamente, não porque desapareceu, mas porque continuou existindo naquele espaço estranho entre a promessa e a realidade. Um espaço onde cada lampejo de genialidade reacende a esperança. E onde cada temporada sem resposta torna a pergunta ainda maior. Talvez seja por isso que, tantos anos depois, o futebol ainda continua esperando alguma coisa dele. Porque no fundo uma parte do mundo ainda acredita que o garoto do Benfica não desapareceu. Apenas se perdeu em algum lugar do caminho. Apenas se perdeu em algum lugar do caminho. E talvez seja exatamente essa possibilidade que mantém a história viva. Porque o futebol adora histórias de redenção. Adora acreditar que ainda existe tempo. Que ainda existe uma última oportunidade. Que ainda existe uma versão melhor esperando para aparecer. E João Félix passou anos alimentando essa sensação. Sempre que parecia distante demais, surgia um momento capaz de reacender tudo novamente. Um jogo brilhante, um gol importante, uma atuação que lembrava ao mundo porque ele havia custado tanto, porque havia sido tão desejado e porque tantas pessoas acreditaram que estavam olhando para o futuro do futebol português. Mas o futebol tem uma característica implacável. Ele continua avançando. Enquanto João Félix tentava reencontrar o caminho, uma nova geração começava a surgir. Novos talentos ocupavam manchetes. Novos prodígios recebiam os elogios que um dia haviam sido destinados a ele. E pela primeira vez, a conversa deixou de ser sobre quando ele chegaria ao topo. Passou a ser sobre por que ele nunca permaneceu lá. Talvez essa seja a pergunta que mais incomoda. Porque permanecer costuma ser mais difícil do que chegar. Chegar exige talento. Permanecer exige algo mais. Exige encontrar um lugar onde o seu futebol possa respirar. Exige confiança. Exige continuidade. Exige que a história avance na mesma direção por tempo suficiente para criar raízes. E olhando para trás, talvez tenha sido exatamente isso que faltou. Não talento, não qualidade, não potencial, mas estabilidade. Porque toda vez que João Félix parecia começar a construir alguma coisa, a história mudava de cenário novamente. Um novo clube, um novo treinador, uma nova adaptação, um novo começo. E os recomeços são perigosos. No início parecem oportunidades. Depois de muitos anos, começam a aparecer interrupções. Foi assim que o menino que um dia parecia destinado a liderar a próxima geração portuguesa, acabou se transformando numa espécie de mistério. Um jogador que todos conhecem. Um jogador que todos admiram. Mas um jogador que ninguém consegue definir completamente. Talvez porque sua carreira nunca tenha seguido uma linha reta. Talvez porque a promessa tenha sido grande demais. Ou talvez porque algumas histórias não sejam feitas para entregar respostas fáceis. Enquanto isso, o tempo continua correndo. E quanto mais ele corre, mais valiosa se torna uma pergunta que ninguém fazia quando João Félix ainda encantava os estádios de Lisboa. O que realmente define uma carreira? Aquilo que você alcança ou aquilo que o mundo acreditava que você poderia alcançar? Porque, dependendo da resposta, João Félix pode ser visto de maneiras completamente diferentes. E é justamente aí que sua história começa a se tornar muito maior do que futebol. Muito maior do que futebol. Porque no fundo, a história de João Félix fala sobre algo que acontece muito além dos estádios. Fala sobre aquilo que acontece quando alguém é definido pelo futuro antes mesmo de viver o presente. Durante anos, o mundo não enxergou João Félix pelo que ele era. Enxergou pelo que ele poderia se tornar. E existe uma armadilha perigosa nisso. Porque o futuro perfeito raramente existe, mas a expectativa criada por ele permanece. Talvez seja por isso que tantas pessoas ainda falam sobre João Félix com uma mistura estranha de admiração e frustração. Admiração pelo talento que continua evidente. Frustração pela sensação de que ainda falta alguma coisa, como se a história estivesse incompleta. Como se uma página importante tivesse sido arrancada antes do final.
E talvez seja exatamente essa sensação que o acompanha até hoje. A sensação de uma carreira que continua sendo observada não pelo que acabou de acontecer, mas pela esperança de que algo ainda possa acontecer. Porque ninguém passa tantos anos esperando por um jogador comum. Ninguém continua discutindo um jogador comum. Ninguém continua acreditando num jogador comum. O futebol já esqueceu centenas de talentos que surgiram depois dele. Mas João Félix continua sendo lembrado. E isso diz muito. Diz que, em algum lugar, as pessoas ainda conseguem enxergar aquele garoto que encantava o Benfica. Ainda conseguem enxergar o jogador que parecia jogar alguns segundos à frente dos outros. Ainda conseguem enxergar o talento que fez a Europa inteira parar para olhar para Lisboa. Mas o tempo não costuma ser gentil com promessas. Ele transforma promessas em realidade. Ou em lembranças. E talvez seja exatamente aí que João Félix esteja vivendo o momento mais decisivo de toda a sua carreira. Porque já não existe espaço para esperar eternamente. Já não existe espaço para viver apenas daquilo que aconteceu anos atrás. O futebol continua avançando. As gerações continuam mudando. E os lugares no topo, raramente, permanecem vazios. Pela primeira vez, a pergunta deixou de ser quando João Félix vai cumprir seu destino. Agora a pergunta é muito mais urgente. Ele ainda pode mudar a própria história. Porque, se existe algo que o futebol ensinou ao longo dos anos, é que algumas carreiras parecem acabadas pouco antes de renascer. Mas também ensinou que nem todas as histórias recebem uma segunda oportunidade. E é justamente entre essas duas possibilidades que João Félix continua vivendo. Entre aquilo que foi e aquilo que ainda pode ser. Entre aquilo que foi e aquilo que ainda pode ser. Talvez seja por isso que a história de João Félix continua provocando tantas emoções diferentes, porque ela nunca ofereceu uma resposta definitiva. Quando olhamos para trás, é impossível ignorar o garoto que fez Portugal acreditar que uma nova estrela estava surgindo. O garoto que transformava partidas em espetáculo. O jogador que parecia destinado a seguir os passos dos maiores nomes da história recente do futebol português. Mas também é impossível ignorar tudo aquilo que aconteceu depois. Os clubes mudaram. Os treinadores mudaram. As expectativas mudaram. O futebol mudou. E, de alguma forma, João Félix continuou sendo perseguido pela mesma pergunta. O que aconteceu? Talvez a resposta seja mais simples do que parece. Talvez nada tenha acontecido de uma vez. Talvez não exista um único momento para apontar. Talvez a história de João Félix seja apenas o encontro entre um talento extraordinário e expectativas extraordinárias. E quando essas duas coisas se encontram, o resultado raramente é simples. Porque o futebol adora criar heróis antes da hora. Adora transformar jovens promessas em futuros inevitáveis. Adora acreditar que consegue prever o destino. Mas o destino raramente segue previsões. E talvez seja exatamente por isso que João Félix continua fascinando tantas pessoas. Porque sua história não é apenas sobre sucesso ou fracasso. É sobre potencial. Sobre aquilo que poderia ter sido. Sobre a distância entre o sonho e a realidade. E poucas coisas despertam mais emoções do que isso. Hoje, quando seu nome aparece numa escalação, já não existe a mesma certeza que existia em Lisboa. Já não existe aquela sensação de que o mundo está olhando para o próximo gênio do futebol europeu. Mas existe algo que continua vivo. A curiosidade. A esperança. A pequena voz que ainda pergunta se aquele garoto desapareceu de verdade ou se ainda está escondido em algum lugar, esperando o momento certo para reaparecer. Porque o futebol já mostrou muitas vezes que algumas histórias parecem terminar antes do último capítulo. E talvez João Félix esteja vivendo exatamente esse momento. Talvez a história do menino de ouro do Benfica já tenha sido escrita. Ou talvez o capítulo mais importante ainda esteja esperando para começar. E enquanto ninguém souber a resposta, uma coisa continuará sendo verdade. João Félix não será lembrado apenas pelo jogador que se tornou. Será lembrado pelo jogador que fez o mundo acreditar que tudo era possível. E talvez esse seja o legado mais estranho de todos. Não o de um herói que conquistou a Europa, mas o de um talento tão raro que, mesmo anos depois, ainda faz as pessoas se perguntarem o que poderia ter acontecido. Porque algumas carreiras terminam com respostas. A de João Félix continua vivendo de perguntas.